Pode sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Estamos, irmãos, diante dessa campanha, onde o tema, qual é o tema? O poder. Quantos aqui já vivenciou o poder da oração na sua vida? Eu orava ao Senhor para que Deus me direcionasse uma campanha para as quartas-feiras. E o Espírito Santo de Deus bradou em meu coração sobre esse tema. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo tempo onde tem pessoas que já não têm orado como antes. Onde tem pessoas que não conseguem mais discernir o poder da oração. E é algo poderoso para as nossas vidas. Antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de falar 4 maneiras de orar. 4 tipos de oração. A primeira oração que quero falar, irmãos, é o falar com Deus. É falar com o nosso Senhor. Porque a oração, ela é um diálogo. É um diálogo, é falar com alguém. E a oração, o diálogo é falar com alguém. A oração é falarmos com Deus. E aí quando nós falamos sobre o falar com Deus, existe, irmãos, várias maneiras. Algumas pessoas fazem correntes de oração. O que é uma corrente? Você já viu alguém que fala, olha, eu preciso de algo específico e eu vou orar 7 dias. Ou então vou orar 21 dias. Que tem o propósito de oração e jejum, que alguns fazem juntos. O que é corrente? São vários gominhos unificando uma corrente comprida com mais força, com mais resistência. E às vezes fazemos correntes de oração. Ou então oramos de joelhos. Nos dias de hoje nós temos visto cada vez menos pessoas dobrarem os joelhos para falar com Deus. Quando nós dobramos os joelhos diante do Senhor, não significa só que Deus vai ouvir a oração que você faça de joelhos, mas quando você se dobra, você está reverenciando o Todo-Poderoso, se humilhando diante dEle para orar e para falar com Ele. Também alguns oram deitado. Pastor, Deus ouve a oração? Sim, se você estiver deitado. Só que nós não podemos, irmãos, nos acomodar. Não, pastor, eu oro todo dia à noite, mas você deita e eu só oro deitado à noite. Se você tem condições, irmãos, dobre o seu joelho para falar com Deus. Mas a oração, se você estiver deitado, Deus vai ouvir a sua oração. Você em pé, você sentado. Porque Deus ouve todas as coisas. Só que é muito importante entender que ouvir é uma coisa, tá? Receber é outra coisa. E eu pergunto, eu gostaria que você analisasse a sua oração. Tem chegado até o trono de Deus? As nossas orações têm sido ouvidas? Então, quando nós falamos de orar, de falar com Deus, então existem várias maneiras de orar. Orar em pensamento. Deus ouve quando você ora em pensamento? Sim ou não? Ele ouve. Porque Deus, Ele conhece até o seu pensamento. O nosso adversário não sabe o que pensamos, mas Deus sabe. E também Deus ouve a oração que é feita através de lágrimas. Alguém aqui já orou com lágrimas ao Senhor? Existe um louvor que fala que a oração é uma palavra que nós não temos discernimento, mas que Deus entende. Tem pessoas que às vezes ele está numa situação que ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, e ele só chora diante da presença do Senhor. E Ele, como te conhece, Ele vê e entende as suas lágrimas.
Então, os 4 tipos, o primeiro tipo é orar, é falar com Deus de várias maneiras, como eu acabei de dizer. E aí depois nós vamos para o clamor. Orar é um diálogo, orar é falar com Deus. E agora clamar. Clamar, irmãos, é dizer em alta voz, é gritar, é bradar, é você clamar com toda força, com toda vontade, chamando a atenção de Deus. Então a oração é um diálogo, o clamor, você vai gritar, você vai bradar. Por isso que às vezes, irmãos, vamos levantar um clamor agora nesse propósito. O clamor é onde todos nós vamos abrir a boca e clamar, suplicar e gritar com toda a sua força. Essa é a diferença do clamor para a oração. E depois disso também, em terceiro lugar, o terceiro tipo de oração, sabe qual é? Repita comigo: a oração de concordância. A Bíblia fala, irmãos, que acerca de qualquer coisa que 2, 3 ou mais pessoas concordarem aqui na terra, vai ser concordado no céu. E qual que é a oração de concordância? Vem uma pessoa aqui e ora, intercede, clama e diz: amém, irmãos? Aí quando você diz amém, você está concordando com aquela oração. Por isso a importância. Na oração que todo culto vocês intercedem pela minha vida, pela minha saúde, pode ver que eu digo que amém. Aí alguns falam amém morrendo, outros nem falam. Eu falo: peraí, meu amigo, eu preciso que vocês concordem com essa oração para que eu seja abençoado em nome de Jesus, amém? Amém? Então aprenda a orar em concordância. Então quando alguém ora, existem até algumas igrejas que quando uma pessoa está orando, a igreja toda não ora. Só uma pessoa que sempre ora. Só que no final a igreja faz o quê? Concorda com aquela oração. E dessa forma Deus ouve. E o quarto tipo de oração, irmãos, é a oração intercessória. A oração que você vai interceder. É uma oração que você não vai pedir nada para você. É uma oração que você não vai clamar. É uma oração que você vai interceder por alguém. Interceder por uma situação. Então você vai interceder, orar por algo, orar por alguém. Então uma oração específica pela vida de outras pessoas. E por isso nós fazemos a oração intercessória todos os cultos, onde intercedemos pelos doentes, pelos hospitalizados, os que estão enfrentando um momento difícil, porque é uma oração que enquanto nós ora, Deus visita essa pessoa no hospital, enquanto nós ora, Deus visita essa pessoa na sua casa, enquanto nós ora, Deus visita essa pessoa e move em favor dela, amém? Então basicamente esses 4 tipos: o orar, falar com Deus, o diálogo com Deus, o clamar, a oração de concordância e a oração que você intercede para os demais. E oração, irmãos, a oração, ela não tem efeito, entenda isso, por nós mesmos. A oração não tem efeito porque você ora bonita, usa palavras bonitas. Não. Por nós mesmos, irmãos, a oração não passa de palavras. Só que a oração, ela torna-se ouvida e poderosa quando ela é feita no nome de Jesus. Quando há o poder de Deus na nossa vida, aí sim então a oração, ela tem efeito. Então ela não tem efeito por nós mesmos, ela tem efeito pelo poder de Deus. Ela tem efeito quando orado no nome de Jesus.
É a mesma coisa quando você vai expulsar um demônio. Não é porque o pastor é um super-herói, não é porque ele só tem autoridade, não. O demônio vai sair no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder para expulsar os demônios. É o nome de Jesus que tem poder sobre a nossa oração. É o nome de Jesus que tem poder para curar, para livrar, para operar milagre. É o nome dele. Então a nossa oração, ela passa a ser ouvida, ser atendida e ter resultado através do nome de Jesus, através do poder de Deus. E como eu disse, não é palavras bonitas, irmãos. Que às vezes você pede para alguém orar, a pessoa fala: pastor, mas eu não sei orar. Todo mundo que está aqui, se eu te chamar aqui para fazer uma oração, você vem? Tem pessoas que vão levantar e dizer: pastor, eu não sei orar. Como assim, irmão? Você não consegue falar com Deus? Temos que nos posicionar, irmãos. Orar é você se levantar e vir aqui falar com o Todo-Poderoso, agradecer Ele, louvar Ele, apresentar a necessidade nas mãos dEle, colocar o que precisa diante dEle. É um diálogo. E Ele, irmãos, não está preocupado com palavras bonitas, como eu já disse. É de maneira simples. É de coração. Que Ele vai ouvir. Ele vai atender. Uma outra pergunta para nós refletirmos, irmãos. Quem pode orar? Todo mundo pode orar, sim ou não? Não é só o pastor? Não é só os obreiros? Todos têm livre acesso para falar com o Pai Todo-Poderoso. Todos têm livre acesso para interceder. E eu quero que você entenda isso, irmãos. Se você orar no nome de Deus, Deus ouve? Sim ou não? Sim ou não? Parece que você ficou na dúvida. Se você orar no nome de Jesus, o Senhor ouve? Se você falar referindo-se ao Espírito Santo, Ele ouve. Hoje a nossa oração, o nosso clamor, o nosso diálogo, entenda isso, irmãos, ele é direto com o Espírito Santo. Repita comigo: Espírito Santo. É Ele, irmãos. É Ele que está pertinho de nós. É Ele que está nos ouvindo, é Ele que está nos acompanhando, é Ele que está em todo momento conosco. E o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade que está conosco, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor e levando até Jesus. Existe uma hierarquia, irmãos, uma organização. Você ora, clama, intercede. Quem está ali para receber, para atender? O Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo às vezes age com gemidos inexprimíveis pela tua causa, pela tua humilhação, pelo teu pedido de perdão, e ele vem até Jesus, que é quem morreu na cruz do Calvário por amor a mim e você. E Jesus leva até Deus. Vou explicar de novo. Você clama, você chora, você suplica, e quem ouve? O Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo. O Espírito Santo leva até Jesus. Diga: o Espírito Santo leva até Jesus. E Jesus leva até Deus. E Jesus, irmãos, através do sacrifício dele, deu acesso para todos nós orar, falar com Ele. Antigamente o homem podia clamar, suplicar, gritar, que a oração dele não chegava até o trono de Deus. Através do sacrifício de Jesus, o véu rasgou de alto a baixo e passamos a ter acesso ao Todo-Poderoso. Ah, irmãos, nós precisamos refletir melhor sobre isso.
o privilégio que nós temos, irmãos, que muitos outrora não tiveram. A Bíblia fala, irmãos, que chegou 400 anos Deus sem falar com o homem. Deus sem ouvir o ser humano 400 anos. Incomunicável. Mas aí vem Jesus. Morre lá na cruz do Calvário. E dá acesso para mim e para você falar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento. Você consegue, irmão, entender o quão você é importante diante do Senhor? Oh, aleluia! Você é importante. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: você é muito importante para o Senhor. Se você for falar com um advogado, com um doutor, seja lá quem for, sabe com quem você vai ter que falar primeiro? Vai ter que falar com o secretário dele, com a secretária dele, marcar horário. Talvez é só para daqui uma semana, um mês, etc. Mas se você se prostrar e clamar o nome de Jesus, o acesso é direto, é na hora, Ele está pronto para te ouvir. Aleluia! Você consegue entender o quão isso é importante? Oh, aleluia! Ele nos deu livre acesso para falar com Ele. Não tem mais horário. Você vem aqui no templo para falar com Ele, adorar e exaltar Ele, engrandecer o nome dEle, prestar o seu culto de louvor e adoração. Mas você pode falar com Ele nas ruas. Você pode falar com Ele dentro do seu quarto. Você pode falar com Ele lá no seu trabalho. Você pode falar com Ele aonde você estiver. Aonde você estiver, é você falar: Senhor, peraí que eu preciso falar contigo. Os ouvidos dEle vai estar atento à tua oração, o teu clamor. E sabe o que isso, irmão, nos ensina e nos desperta? A pararmos de depositar a confiança na oração dos outros. Se Deus deu acesso para mim falar com Ele, por que que eu só acredito na oração do pastor? Por que que eu só acredito na oração do fulano que revela? Por que que eu só acredito na oração dos outros? Quando agimos dessa forma, irmão, nós estamos anulando o privilégio que Ele nos deu de falar direto com Ele. Você pode receber uma oração de um pastor, de alguém, seja o que for, mas entenda que do mesmo jeito que Deus ouve qualquer um, Ele também vai ouvir a tua oração e o teu clamor. Porque Ele conquistou isso ali na cruz do Calvário por nós. Oh, aleluia, você consegue entender isso? Ele conquistou isso. E às vezes não damos valor a isso e confiamos só na oração de alguns. Só que agora, pastor, eu pergunto, irmãos, Deus ouve todas as orações? Sim ou não? Deus responde todas as orações. Alguém abre para mim a Bíblia aí? Joga ali no telão para mim. 1 João capítulo 5, verso 14. Nessa minha trajetória, irmãos, eu tenho entendido que Deus, pelo menos, Ele responde com sim. Diga comigo: sim, não e espera. No mínimo, pelo menos. O grande problema é que na maioria das vezes, para nós, Deus responde só quando Ele diz sim. Quando Ele diz sim, dá o que você quer, aí você fala: Deus ouviu. Agora quando Ele diz não, às vezes você acha que nem é Deus. Então, irmãos, o sim de Deus é maravilhoso.
Só que também ele vai dizer não muitas das vezes. E repita isso comigo: o não de Deus me protege. O não de Deus nos protege, irmãos. Às vezes nós queremos que Deus diz só sim. Eu costumo dizer que Deus, irmãos, Ele nos conhece. Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Quantas vezes você quis algo, orou, pediu, clamou, suplicou, e depois você entendeu que aquilo ali não era bom para você? Ou seja, sabemos com convicção o que é melhor para nós? Às vezes não. E Deus, como Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, Ele olha e fala: Salles, não vou te entregar isso. Porque Deus, irmãos, não é negligente. Deus não é negligente. Por exemplo, se nós fazemos algo imprudente para os nossos filhos, estamos fazendo a coisa certa? Quantas coisas que nossos filhos querem que eles não estão preparados para ter? E nós olhamos e falamos: não, filho, ainda não. Vai ter que esperar mais. Por quê? Porque estamos protegendo eles. E Deus não age diferente. Tem muita coisa que a gente pede e Deus entende e fala: não é hora, meu filho. E Deus nos livra, nos protege. Então o não de Deus nos protege. E o espera? Falamos do sim, falamos do não e falamos do espera. Quando Deus diz para nós espera, Ele então vai nos preparar para entregar aquela vitória. Quem está entendendo, glorifique ao Senhor. Então o sim de Deus é maravilhoso. O não de Deus nos protege. E o espera dele nos prepara para aquilo que há de vir. E é importante termos esse discernimento, e quando Deus diz não, você agradecer e louvar a Ele. E não podemos ser meninos mimados, que quando Deus diz o não, fazemos birra, Deus não está me ouvindo, não vou mais na igreja. Não, temos que amadurecer, irmãos. Quando Deus diz não, Ele está demonstrando o amor dEle para conosco. Quando nós dizemos não para os nossos filhos, é porque amamos eles. O não também é demonstração de amor. Mas vamos lá, primeiro a João. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua, Ele nos ouve. Aqui está um grande segredo. Sabe, quando Deus vai agir em nosso favor, é quando aquilo que nós pedimos é segundo a sua vontade. Se você pedir algo para Ele segundo a vontade dEle, Ele vai ouvir. Diga comigo, Ele vai ouvir. E isso é importante, irmãos. Quando a gente for orar, pedir, clamar, a gente precisa alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. O grande problema é esse, que na maioria nós oramos e queremos algo que achamos que é o melhor para nós, que é certo, mas é algo que não está dentro da vontade de... E não adianta orar. Se você estiver orando fora da vontade de Deus, Deus não vai ouvir. Não vai ouvir. É nessas horas que Deus não ouve. E é importante nós analisarmos, irmãos. Existe um grupo de pessoas que só lembra de Deus para pedir socorro. Ele decide fazer, um exemplo, a viagem, ele decide fazer as coisas, ele decide entrar nesse emprego, ele decide entrar nesse casamento, ele decide por conta
conta própria fazer o que ele quer. Aí quando está dando tudo errado, então ele lembra Só que também existe um grupo de pessoas que não tomam uma decisão sem falar com Deus. Senhor, esse namoro é de Deus, abençoa. Se não for, tira. O problema, irmãos, é que às vezes a nossa vontade é tão grande que nós não queremos fazer a vontade de Deus. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos expostos ao sofrimento. Então tem um grupo de pessoas também que se ele quer namorar, ele vai orar. Se ele vai arrumar um emprego, ele vai orar. Tudo que ele vai fazer, ele entrega nas mãos de Deus e não toma nenhuma decisão sem a direção de Deus. Aí sabe qual é o resultado? Deus confirma a vitória porque está de acordo com a sua vontade. Tem pessoas que a gente olha e fala, mas parece que Deus abençoa demais o fulano. Ah, Deus abençoa muito o Zé Roberto, parece que ele me abençoa igual. Você está procurando fazer a vontade de Deus? Você está procurando viver a vontade de Deus para a sua vida? Porque se não viver a vontade dele, ele não vai ouvir. E aí quando você toma um caminho errado, irmãos, perde muito tempo para voltar para o caminho certo. E quem está no caminho certo, está só avançando. Quem está na direção de Deus vai só avançando, prosseguindo. Eu me lembro aqui, eu estava aqui, não sei se alguns obreiros vão lembrar disso, a mesinha aqui, e eu disse, gente, não ora mais para Deus restaurar o meu rim, para Deus me dar um rim novo. Não ora mais por isso. Ora para Deus fazer a vontade dele. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Ainda eu disse, olha, eu sinto que Deus quer que eu passe por esse processo. Que era o processo da hemodiálise e o processo do transplante. Porque tem momentos, irmãos, que Deus não ouve porque a gente está orando errado. Que a gente não consulta Deus. Como que o Senhor quer que eu ore? O que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer que eu proceda nessa situação? Algumas pessoas, não, pastor, pelo amor de Deus, nós temos que orar para Deus dar um rim para o Senhor. Irmãos, quantos homens de Deus já tinham orado, quantos clamores, quantas intercessões e nada. E eu fui consultar a Deus. O Espírito Santo de Deus diz, você vai ter que passar por esse processo. Olha para o teu irmão em nome de Jesus como um profeta, irmão. Eu sei que tem gente que não gosta, mas olha para o seu irmão como um profeta e diga para ele, orar da forma certa faz toda a diferença. Amém? E para mim encerrar, irmãos, o versículo que nós lemos, Jeremias 33, o verso 3, diz o quê? Clama a mim. Diga comigo, clama a mim. É para clamar quem? É para clamar a Ele. E sabe o que tem acontecido muitas das vezes? Nós entramos num automático e nós deixamos de clamar a Ele. Nós acordamos cedo no automático, nem agradecemos pela noite, nem entregamos o nosso dia diante dEle, acorda correndo e vai. Tem pessoas que quando tem um problema, um sofrimento, uma dificuldade, ele fala para o vizinho, ele liga para a mãe, ele liga para não sei quem. Então de várias formas, muitos têm esquecido de clamar ao Senhor. Clame a Ele.
Clame a Ele, irmãos. Surgiu um problema lá no seu trabalho, vai orar e clama a Ele. Quando eu trabalhava no frigorífico, quantas vezes, irmão, diante de um problema, de uma situação, eu saía, ia lá no banheiro, dobrava o joelho no banheiro e falava: Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência nessa causa. Senhor, eu preciso que o Senhor age em favor disso agora. E às vezes nós esquecemos, irmãos, que nós temos um Deus. Esquecemos que o Senhor está no controle da nossa vida, que Ele está conosco em todos os momentos. Então para de desesperar, pare de ficar apavorado, pare de contar os problemas seus para todo mundo. Clame a Ele, vai, fala com Ele. Se você tem perdido a comunhão, a intimidade com Ele, Ele te chama hoje de volta. Fale com Ele. Fale com Ele. Então clame a mim. E depois de clamar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se você clamar, Ele vai responder. E uma coisa importante, irmãos, quanto mais íntimo você for de Deus, mais Ele vai ouvir a sua oração. O quão tem sido a sua intimidade com Deus? Como tem sido a sua intimidade com o Espírito Santo? Quanto mais íntimo você for dele, mais acesso você tem. Quem está entendendo, diz amém. Então, se você clamar, Ele vai responder. E o versículo continua dizendo o quê? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantos creem que Deus tem coisa grande para a sua vida? É coisa grande que Ele tem, irmãos. É coisa grande que Ele tem para a sua vida. Essa prova, luta, dificuldade, aflição, nem chega perto do que Ele tem para a sua vida. Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Coisa grande, coisas firmes. Ele vai fazer mais do que pedimos. O que me deixa maravilhado é isso. Eu encerro aqui, irmãos. Tudo que você pedir a Deus, tudo que você clamar, Ele vai fazer além do que você clamar. Ele vai fazer além. Se coloque de pé aí, eu gosto muito de Lucas, capítulo 18, aonde tem um tema: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É isso, irmãos, que Deus quer para mim e para você: orar sempre, sem nunca desfalecer. Ali conta a história de um juiz injusto, que não teme aos homens nem a Deus, mas através da perseverança daquela viúva, constantemente batendo e dizendo: pleiteia a minha causa. Passava uns dias ela de novo: Senhor juiz, pleiteia a minha causa. E aquele juiz, pela persistência daquela mulher, ele diz: olha, ainda que eu não temo aos homens e não temo a Deus, eu vou fazer justiça para essa mulher, para que ela não me importune mais. Você consegue entender a perseverança da oração? E aí o versículo, a parábola termina dizendo: imagina Deus, que nos ama, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Se nós perseverar clamando Ele, Ele vai nos ouvir ou não? Você entende isso, irmãos? Então persevere em oração. Quantos de nós deixamos de orar por um projeto, por um propósito? Perdemos a fé, desacreditamos. E Deus está dizendo: volte a clamar, persevere na oração. Feche os seus olhos agora. O que é que talvez você perdeu a esperança?
O que é que você perdeu a fé? O que é que você não acredita mais? Presta atenção, irmãos. Antes de você orar, quantas vezes nós vemos uma situação perdida aos nossos olhos? Quantas vezes a gente olha uma pessoa talvez viciada, drogada? Quantas vezes nós olhamos e julgamos e falamos, ó, aquele lá não tem jeito mais. Quantas vezes, irmão, nós cometemos esse erro de desacreditar? Só que eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Nós, como cristãos, temos que crer, porque o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer pessoa, tirar qualquer um do cativeiro. Quando não acreditamos na mudança de algo ou das pessoas, estamos deixando de acreditar no poder de Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Vou perguntar de novo, tem alguma coisa impossível para o teu Deus? Então feche os seus olhos e fale com Ele agora. Coloca diante dele. Tudo diz que não. Coloca tudo diante dele agora. Você que perdeu a fé, você que não tem conseguido orar, você que já não consegue, você que já não acreditava mais no poder da oração, você que às vezes pensava que a tua oração é em vão, que parece que Deus não ouve, que Deus não escuta, começa a dizer: Senhor, sei que não estou só. Clame a Ele para que Ele devolva a fé, a confiança para você orar. Eu quero ver você falando com Ele agora em nome de Jesus. Oh, aleluia.